Fala galera, tudo bem? Galera, ó, professor Marcelo Boaro aqui, o seu professor de exatas hoje, minha querida, meu querido, episódio 3, a parte 2 dessa super revisão Enem que nós estamos fazendo pra você. Galera, ó, só lembrando que esse aqui já é o quarto vídeo, tá? Eu fiz episódio 1, episódio 2, episódio 3, parte 1 e episódio 3, parte 2, para que ficasse uma revisão bacaninha pra você, tá legal? Na descrição do vídeo, no final do vídeo também e no card que eu ponho ali daqui a pouco para você, o que vai acontecer? Eu vou colocar o link para uma mega revisão completa em que eu fiz 50 exercícios para você lá, tá bom? Isso aqui é um apanhado geral para refrescar sua memória, para você poder estar muito bem no seu Enem. Torço muito pelo seu sucesso! Galera, nesse episódio 13 eu vou falar de estática, de gravitação e de termologia, tá bom? Vamos lá? Então, ó, estática. Galera, primeiro, nós dividimos os nossos problemas aqui em estática em dois. A estática de um ponto material e a estática de um corpo extenso, em que envolve o momento de uma força, tá bom? Galera, então veja só. Para que você tenha um objeto como esse aqui, para que ele fique em equilíbrio, o que é necessário que ocorra, Boaro? Ó, pensa assim. Eu tenho um objeto. Esse objeto tem um certo peso. Então, ó, vou desenhar o peso dele aqui para baixo para você, ó. Tá aqui o peso dele, beleza? Beleza. Para que ele fique aqui paradinho, há necessariamente uma força nesse fio aqui para cima, que eu vou chamar de T1. Isso pensando aqui embaixo no objeto, tá bom? Ó, então tá aqui um T1. Tá bom, mas a tração no fio é a mesma em todos os pontos, como a gente sabe. Então, veja só. Então, existe nesse ponto aqui, ó, uma força de tração para baixo. Certo, Boaro? Certo. Então, ó, aqui está o T1. É o mesmo T1, né, gente? A tração na corda, ela está em todos os pontos, tá bom? E aí, galera, vai acontecer que nesse fio aqui que está na horizontal, eu vou chamar de T2. E nesse fio aqui que está inclinadinho assim, ó, eu vou chamar de T3. O que é necessário que ocorra, Boaro? O que é necessário que ocorra para que esse objeto aqui fique em equilíbrio? Gente, obviamente, lembrando que aqui eu tenho forças, e forças são vetores, tá bom? Eu tenho necessariamente, gente, que a soma vetorial desses três caras aqui, ó, tem que dar zero. Essa é a essência de resolver problemas de equilíbrio de um ponto material. Você se lembrar que basta que o somatório das forças tem que dar zero. Essa é a ideia. Somar todas as forças que agem nesse ponto dando zero, beleza, então esse ponto está em equilíbrio. Gente, e como é que eu resolvo isso, Boaro? Depende de cada exercício, tá? Normalmente, se ele der para você, ó, por exemplo, esse ângulo θ aqui, o que você faz? Você pode pegar o T3, achar uma componente vertical, achar uma componente horizontal, e aí você sabe que a componente horizontal do T3 se anula com T2, a componente vertical do T3 se anula com T1, por exemplo. Esse é um método que você pode usar para resolver problemas como esse aqui. Tá legal? Tudo bem? Muito bem, tranquilo isso aqui, né? Agora vamos a equilíbrio de um corpo extenso. Gente, pensa o seguinte. Eu peguei ali, ó, uma barra e eu apoiei pelo seu centro, tá? Essa barra. E aí eu tenho dois objetos. Então eu vou representar aqui as forças que agem aqui nessa barra, ó. Tem esse peso aqui, ó, o P1, ok? E tem esse peso aqui, ó, o P2. Nesse caso, eu apoiei pelo centro da barra. Então, o peso P da barra está exatamente aqui no meio, ó. Então, tá ele aqui. Além disso, existe uma força para cima que esse suporte tem que fazer para conseguir segurar toda a estrutura, né? Essa força para cima nós chamamos de força normal. Então tá ela aqui, ó. Força normal, né, Boaro? É isso aí. Gente, o que é necessário que ocorra? O que é necessário que ocorra para que o sistema fique em equilíbrio, professor? Ó, para o sistema ficar em equilíbrio, a força que aponta para cima tem que ser igual ao conjunto de forças que apontam para baixo. Então, veja só. Então, nesse caso, necessariamente, eu preciso ter o seguinte, algo semelhante ao que aconteceu aqui, né? O somatório das forças tem que dar zero. Então, ó, a normal, que aponta para cima, vai ter que ser igual ao P1 mais o P2 mais o PB, que é o peso da barra. Tudo bem? Muito bem, galera. Então, é isso aqui que eu tenho, né, Boaro? Exatamente, é isso aqui que eu tenho. A soma das forças que apontam para cima
vai ter que ser igual a soma das forças que apontam para baixo. Só tem uma para cima e tem os 3 para baixo. No entanto, galera, quando nós analisamos um corpo extenso, tá? Quando nós analisamos um corpo extenso, como é o caso aqui, não basta que essa soma das forças dê zero para eu garantir a você que o sistema estará em equilíbrio. Eu preciso também de que o somatório dos momentos dê zero. Somatório dos momentos, Boaro, isso! Eu preciso que o somatório dos momentos dê zero. E como é que eu tenho o somatório dos momentos? Gente, lembrando que o momento de uma força, como é que eu calculava mesmo? O momento de uma força, ó, é igual a força vezes a distância da aplicação da força ao ponto de apoio. No caso aqui, o ponto que gira, que nós chamamos de B de braço, tá bom? Então, por exemplo, quem que seria o momento da força 1, Boaro? Olha, a força do peso 1 tende a fazer essa barra girar no sentido anti-horário, não é? O momento da força 2 tende a fazer essa barra girar no sentido horário. O momento delas vai ser o quê? Vai ser essa força vezes essa distância. Aqui, ó. Ó, esse aqui seria o B1, que é a distância do ponto que ele está aplicando até o ponto de apoio. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Então, olha só que interessante. O momento de P1 mais o momento de P2 mais quem, Boaro? Mais os momentos das outras forças, mais o momento do peso da barra, mais o momento da força normal, que são todas as forças que estão agindo aí. Se eu somar todo esse momento, tem que dar zero. Como assim, Boaro? Eu vou somar esse monte de coisa, vai dar zero? Então, gente, acontece que eu tenho que adotar um sinal aqui, tá? Nós adotamos o sentido anti-horário como sendo positivo e o sentido horário como sendo negativo. Ou seja, para o cálculo do momento do P2, a gente faz simplesmente assim, gente. Ó, é P2 vezes essa distância. Ó, P2 vezes essa distância que é o B2. Tá vendo? Então vai ficar o P1 vezes B1 é o momento dele, que deu positivo. Aqui ficaria menos, tá? Ó, menos quem que é o momento de P2? O momento é força vezes distância. Então, o momento vai ser P2 vezes B2. Nesse meu exemplo, o peso da barra não executa momento nenhum, porque ele está sendo aplicado exatamente no ponto de equilíbrio aqui. E a força normal também não executa momento nenhum, porque está sendo aplicado exatamente no ponto de equilíbrio ali. Mas a ideia é essa, de maneira geral. Tá bom? Muito bem, galera. Então, ó, como eu sempre faço, eu saio da frente aqui um pouco, para você fazer um print para você copiar. Repito, descrição do vídeo, no card que eu vou pôr aqui para você daqui a pouco. E no final do vídeo eu vou deixar um link para revisão completa disso aqui, que eu tenho 50 exercícios resolvidos para você, tá bom? Aqui é um apanhado geral para refrescar sua memória para o Enem que tá aí na porta, tá legal? Então, agora eu vou falar para você de gravitação e depois de termologia, tá bom? Vamos lá? Galera, então, ó, continuando aqui. Tá, então vamos fazer agora aqui um quadro de gravitação, a parte importante que cai no Enem para você. Bom, tem toda a questão do histórico da gravitação, se você quiser, ó, isso vale para esse assunto, mas vale para qualquer assunto. Você quer estudar lá com mais cuidado, por exemplo, você quer ver gravitação inteirinha, com cuidado, pesquisa aí dentro do próprio YouTube. Gravitação, Boaro, né? E aí você dá um enter e você vai ver a minha aula. A minha aula de gravitação, a primeira aula minha de gravitação, ela tem 1 hora mais ou menos, que eu conto um histórico completinho antes de falar das leis de Kepler. Bastante bacana, uma aula que ficou bastante legal, o pessoal gosta, tá legal? Mas vamos lá, nossa revisão aqui. Parará, gravitação, leis de Kepler, galera. Nós temos 3 leis de Kepler, tá? A chamada lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. O que é isso, Boaro? Gente, antigamente, a galera achava que os planetas giravam em torno do Sol em círculos perfeitos. E aí, depois de um tempo, se descobriu que não. Na verdade, os planetas giram em torno do Sol em elipses. Então, essa é a chamada primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas, em que nos diz que as órbitas são elípticas, tá? São elipses. Não são círculos perfeitos, são elipses, tá? Sabe o que é uma elipse, né, gente? Ó, semelhante ao que eu fiz aqui, tá bom? Uma elipse. Já a segunda lei de Kepler nos diz o seguinte: para tempos iguais, um planeta varre áreas iguais. Como assim, Boaro? Então imagina só, é a cara do Enem cobrar essas coisas aqui com um certo contexto, tá? Então imagina só, se o planeta sai desse ponto e chega até esse ponto, e ele gasta para isso um certo intervalo de tempo delta T1,
Ele varreu é o termo que nós usamos aqui na física, na matemática, ele varreu um certo ângulo, uma certa área A1, concorda comigo? Agora o planeta, para vir desse ponto aqui até esse ponto, ele vai gastar um certo intervalo de tempo ΔT2 e vai varrer uma certa área 2. O que a segunda lei de Kepler nos diz, Boarô? A segunda lei de Kepler nos diz que se ΔT1 for igual a ΔT2, então a área varrida em 1 vai ser igual à área varrida em 2. Ou seja, em tempos iguais ele varre áreas iguais. Em outras palavras, se ele gastou um mês para vir daqui até aqui, você faz o cálculo dessa área, dá um dado valor. Se ele gastar um mês para vir daqui até aqui, faz o cálculo dessa área, vai dar o mesmo valor, entendeu? Em tempos iguais, ele varre áreas iguais. E a terceira lei de Kepler, Boarô? A terceira lei de Kepler é aquela que envolve cálculo, tá, gente? Nos diz o seguinte, o tempo, tá? O período ao quadrado pelo raio ao cubo é uma constante. Como assim, Boarô? Então veja só. Para você entender aqui, eu vou fazer uma outra situação, um solzinho aqui, ó. E em torno desse Sol, nós temos dois planetas. Por exemplo, a Terra, por exemplo, Júpiter, tá bom? Então aqui de forma esquemática, né, claro. Então aqui Júpiter e aqui a Terra, né? Claro, Júpiter mais externo, né? Muito bem, então olha só que interessante. O tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, elevado ao quadrado, dividido pelo raio da órbita da Terra. O raio da órbita, não o raio do planeta, né, gente? Claro, o raio da órbita da Terra elevado ao cubo é uma constante. Então, ó, agora, se eu pegar para Júpiter, o tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol elevado ao quadrado, pelo raio da órbita de Júpiter elevado ao cubo, dá um valor constante. Se eu pegar todos os planetas do sistema solar, vai dar a mesma coisa, Boaro? Sim. Todos os planetas, se você fizer essa relação, vai dar a mesma coisa. Essa é a chamada terceira lei de Kepler, tá bom? Terceira lei de Kepler. O período ao quadrado pelo raio ao cubo é uma constante, tá? Esse aqui é o que costuma cair para você dessas coisas aí. Bom, e o que mais, Boarô? Por exemplo, força gravitacional. Gente, isso aqui vem das leis de Newton, né? Newton que propôs a força de gravitação universal. Então, a força de gravidade entre dois astros, na verdade, mais do que entre dois astros, né? Força de gravidade entre duas coisas quaisquer, tá? Entre esse canetão e essa tampa, entre a cadeira, a lâmpada, entre a janela, qualquer coisa, tá? A força de gravidade, ela vale quanto, Boarô? A força de gravidade valerá Gzão, Emão, Eminho, pela distância ao quadrado. Gzão, Emão, Eminho, pela distância ao quadrado. Tá? Essa é a força gravitacional. Força gravitacional. Eu já vi cair algumas questões de gravitação no Enem que envolve força gravitacional, tá, gente? Então, F é Gzão, Emão, Eminho por D ao quadrado. Emão é a massa de um corpo, Eminho é a massa de outro corpo, D quadrado é a distância entre eles. Por exemplo, entre a Terra e um objeto qualquer na superfície da Terra, tá legal? Bom, e por fim, pra gente finalizar isso aqui, para eu sair da frente, para você fazer o print, para você copiar bacaninha, para você estar bem no seu Enem, que eu torço muito pelo seu sucesso, vem a aceleração gravitacional. Gente, lembre-se, não é verdade que o peso é a massa vezes a gravidade? Só que acontece, galera, que a força-peso é a força de gravidade. Você entende? Quando a gente estava lá no ensino fundamental, os professores do ensino fundamental ensinavam para nós com o nome de força de gravidade, por isso que os objetos caem. Depois, no ensino médio, passa-se a falar força-peso. E aqui em gravitação a gente volta a falar de força gravitacional. Na verdade é a mesma força. Força-peso é massa vezes a gravidade, força gravitacional. Gente, então eu só vou igualar essas duas coisas aqui, ó. Então imagine que você tem aqui um planeta, por exemplo assim, ó. Aqui está a Terra, aqui está o objeto, já vou sair da frente para você ver. Aqui uma certa altura H qualquer, meu desenho está bem exagerado para você enxergar, aqui é o raio da Terra. Olha o que está acontecendo ali, ó. Tá bom? Então, ó, o raio da Terra, um objeto uma dada altura H ali. Eu posso afirmar a você que a força-peso é a força de gravidade, certo, Boarô? Certo. Então, olha, M vezes G é igual a esse cara aqui, ó, a Gzão, Emão, Eminho, pela distância ao quadrado. Mas note que aqui
Eu fiz assim, de forma geral, para você entender melhor. Porque a distância é distância ao centro do planeta. Então, esse objeto aqui, galera, vai estar a uma altura h mais r do centro do planeta, tá bom? Então, com isso, eu cancelo aqui com aqui. Olha só. Então, a gravidade, eu posso escrever como sendo Gzão é mão por r mais h elevado ao quadrado. Isso aí é só para mostrar para você uma coisa bastante importante que as pessoas confundem muito. Que as pessoas acham, galera, que quando um objeto está em órbita ou um objeto está, por exemplo, dentro da Estação Espacial Internacional em órbita, lá a gravidade vale zero. Aquilo é um absurdo, é um erro, tá? A aceleração da gravidade na Estação Espacial, os astronautas ficam assim, parará, a gravidade lá não é zero. Para falar a verdade, a gravidade lá é mais próxima de nós, que é 10, do que de zero. A gravidade lá vale aproximadamente 9 metros por segundo ao quadrado, e o nosso aqui é 9,8. Ah, Boaro, mas por que eles ficam daquele jeito então? Eles ficam daquele estado porque tudo está caindo. Como tudo está caindo, eles estão caindo, está tudo caindo junto, fica naquele estado chamado estado de imponderabilidade. Dentro de um elevador que, em uma fatalidade, rompe o cabo, o elevador começa a cair, tudo que está lá dentro, as pessoas, os objetos, tudo ficam naquele mesmo estado de imponderabilidade, tá bom? Minha querida, meu querido, então tá aí. Gravitação revisado para você. Vamos para a termologia para nós finalizarmos isso aqui, tá bom? Galera, mas antes, esquece de estar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força que você puder dar para o professor aqui, tá bom? Na descrição do vídeo eu deixo também um link para uma plataforma que eu estou desenvolvendo, muito bacana e alternativa, tá bom? Meu trabalho diferenciado para dar uma força para a galera, pra vocês me ajudar a manter o meu projeto de gratuidade completa no YouTube, tá legal? Galera, vamos lá? Então vamos continuar? Termologia. Estamos chegando ao final já, hein, galera, da nossa super mega power blaster revisão. Galera, termologia. Bom, primeiro assunto importante que nós estamos em termologia são os estudos das escalas termométricas, tá? Que você precisa saber. Por exemplo, nós temos aqui as 3 principais escalas termométricas, que é Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma dada temperatura na escala Celsius, que tem uma correspondência a uma temperatura na escala Fahrenheit, que tem uma correspondência a uma temperatura na escala Kelvin. Qual é a equação de conversão entre essas escalas? Boaro, você precisa saber, criatura. É o seguinte, a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. É o que mais aparece no mundo para vocês, é isso aqui, tá bom? E a outra, Boaro? A outra importante é a escala Celsius e a Kelvin, mas essa é facinho, tá? Basta você se lembrar que a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Se você precisar a conversão entre a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, basta você fazer 2 vezes, né? Você faz aquela Kelvin aqui, a escala Kelvin com a Celsius, depois você faz a Celsius com a Fahrenheit, caso você precise. Lembrava disso? Gente, tem só mais uma coisa que eu quero falar para você aqui, de escalas, para depois falar de transmissão de calor, que é o seguinte. Gente, sempre que eu tiver uma variação de 1 grau Celsius, eu vou ter uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit, tá? Então, eu vou escrever isso para você, A variação na escala Fahrenheit corresponde a 1,8 da variação na escala Celsius. Como é assim, Boaro? Para cada 100 que eu subo aqui, eu não subo 180 aqui, porque de 32 a 212 é 180. Então, para cada 100 que eu subo aqui, eu subo 180. Então, para cada 10 eu subo 18. Para cada 1 eu subo 1,8. Então, a variação na escala Fahrenheit corresponde a 1,8 da variação na escala Celsius, tá bom? Já a variação na escala Kelvin e a variação da escala Celsius são iguais, porque é facinho. Por quê? Porque ela foi construída assim, né, gente? A Kelvin foi construída depois da Celsius. Ela é uma escala absoluta, mas ela tomou como referência Celsius. Então, olha só, de 0 a 100, 100. 273, 373, 100 também, claro. Então, para cada 10 aqui eu tenho variação de 10 aqui, para cada 1 ali eu tenho variação de 1 aqui. Então, a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius, tá bom? Continuando, galera.
Vamos falar de transmissão de calor, tá? Isso aqui é algo que o Enem gosta bastante. Transmissão de calor que é bastante tranquila, tá? Transmissão de calor. Galera, quais são os três formatos, as três formas de transmissão de calor que nós estudamos? Nós estudamos a transmissão de calor quando há matéria, condução através da matéria, né? A transmissão de calor por condução, já falei o termo, né? Condução, escrevi um pouquinho para baixo aqui, ficou apertado. Que é quando você tem de molécula a molécula, tá? Que é chamada de condução, ó. Escrevi em vermelho para destacar. Condução. Condução de calor é quando você esquenta uma molécula aqui, ela esquenta, ela agita outra, agita outra, agita outra. Transmissão de calor por condução. Além disso, a outra forma de transmissão de calor que nós temos é a radiação ou irradiação. Irradiação. Galera, irradiação, quando eu esquento alguma coisa, essa coisa quente ela libera energia na forma de ondas eletromagnéticas, né? A energia que sai do sol chega até nós. Quando você coloca fogo na madeira, você faz uma fogueira, por exemplo, rapidinho você já não consegue ficar próximo dela. Nosso rosto fica até avermelhado por conta da quantidade de radiação que está saindo, né? Radiação ou irradiação. E a convecção, galera, convecção. Galera, como é que funciona a convecção? Por exemplo, por que o ar-condicionado fica em cima e um aquecedor elétrico fica embaixo? Porque o ar frio desce e o ar quente sobe. A convecção, ela ocorre em fluidos, né? Em líquidos e gases, né? A condução e a convecção, elas necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, precisa de matéria, tá? Já a irradiação não, a irradiação ela se propaga sem a necessidade de matéria. Tudo bem? Então é isso. Gente, continuando. Dilatação térmica, Boaru. Dilatação térmica. Gente, quando nós aquecemos uma barra, ela aumenta de tamanho, vai haver um acréscimo em seu tamanho, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, lembra? O quanto uma barra vai aumentar o tamanho quando aquecida depende do seu tamanho inicial, depende do material que é feito, ou seja, do alfa, da constante e da variação de temperatura. Agora, quando eu tenho uma placa, também funciona assim, ó, ΔA igual a 0 vezes beta vezes Δθ. E quando eu tenho um cubo, por exemplo, ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Lembra disso? Lembra dessas relações? Qual a relação entre alfa, beta e gama, Boarô? Você se lembra? Vou escrever aqui, ó, em laranja. O beta é igual a 2 alfa. E o gama, galera? E o gama, eu vou escrever isso um pouquinho para cá, ficou muito apertado ali. O beta é igual a 2 vezes alfa, beta é igual a 2 alfa e o gama é igual a 3 alfa. Tá coerente, né, galera? Tá coerente. Por quê? Porque o gama vai ser 3 vezes alfa porque ele é em 3 dimensões, dilatação volumétrica. O beta é 2 vezes alfa porque ele é em 2 dimensões, é a variação na superfície, tá bom? Lembrando que o Enem não te dá as fórmulas, você precisa saber dessas coisas aqui bonitinhas, tá legal? Galera, por fim, para nós concluirmos, eu vou falar para você de troca de calor. Gente, nós temos duas equações que envolvem a troca de calor. A troca de calor com mudança de temperatura e a troca de calor sem mudança de temperatura. Por exemplo, quando eu pego uma porção de água e eu forneço energia a essa água, ela vai aquecer, né, Boaro? Isso. Respeitando essa fórmula aqui, ó, respeitando essa equação. É o famoso Q macete. Q igual a mc Δθ, é o Q macete. Tá bom? M é a massa da substância, da porção que você está estudando. C é o calor específico. E Δθ é a variação de temperatura. Agora, quando ocorrer mudança de estado físico, ou seja, quando um gelo derreter, quando um gelo congelar, né? Da água congelar, ou mesmo quando um pedaço de ferro derreter, não importa. Q é igual a M vezes L, gente. M é a massa e L é chamado de calor latente de fusão ou de vaporização, quando você faz a mudança de estado físico. Se eu pego uma porção d'água, esquento tanto que vira vapor, aquele L é o L de vaporização. Eu vou escrever aqui os dois valores só para você ter como referência. Para a água, o calor específico vale 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização, 540 calorias por
por grama, tá? Essas constantes são dadas, mas só para você ter uma noção. Para cada grama de água, eu preciso de 1 caloria para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Para cada grama de gelo, eu preciso de 80 calorias para derreter. Para cada grama de água que eu quero fazer virar vapor, já estando a 100 graus Celsius, eu preciso de 540 calorias por grama, tá bom? Então, como eu estou fazendo desde o início, eu saio daqui, faz um print, copia, para você estar bem treinado, para você estar bem, para a gente fazer a nossa última luz aqui da discussão da revisão, ok? Galera, vamos lá então, ó, vamos terminar esse quadro, terminando com isso a nossa Mega Power Blaster revisão. Eu torço muito pelo seu sucesso, o Enem tá aí, você vai fazer o Enem com muita força, muita fé, você fez uma revisão muito bacana aqui com o professor Boaro, você tá muito bem, muito seguro, beleza? Galera, termologia e estudo dos gases. Galera, quando você tem um recipiente que contém um gás, você pode fazer variar pressão, volume e temperatura dele, tá? Então nós temos a primeira equação chamada equação do estudo dos gases, que é o PV-Tipo-Votó, que nos diz que P1V1T1 é igual a P2V2T2, tá bom? Equação geral dos gases. P1V1T1 igual a P2V2T2. Como assim, Boaro? Se você mantiver a mesma porção de gás ali dentro, né, você não deixar escapar gás e nem entrar mais gás, você pode aumentar pressão, diminuir pressão, aumentar volume, diminuir volume, aumentar temperatura, diminuir temperatura, que essa relação aqui continua sendo verdadeira, tá bom? Então a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, galera, é uma constante para aquela porção de gás, tá legal? Depende do número de mols que tem lá dentro, claro, e depende de uma constante geral dos gases. Que é o seguinte, que isso aparece aqui na equação de Clapeyron. Lembra da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Ó, PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Gente, se você pegar essa temperatura aqui e passar dividindo, fica PV sobre T, que é isso aqui, né? Que nos diz que é constante. N é o número de mols e R é a constante dos gases, tá bom? Que nós usamos muito como sendo 0,082 atmosfera litro mol Kelvin, ok? Muito bem, muito bem. Continuando aqui nosso estudo, para a gente concluir, veja só. Imagine que eu tenho uma porção de gás, como aqui, e você vai fornecer energia a esse gás. Ao fornecer energia a esse gás, gente, esse gás vai usar essa energia para duas coisas. Para aumentar a agitação térmica e para expandir, entendeu? Então ele vai usar para aumentar a agitação e para realizar trabalho, isso. Então o calor fornecido, parte vai para o aumento da energia interna e parte vai para a realização de trabalho. Então, ó, o Q, meus queridos, é igual a ΔU mais o trabalho. Lembra disso? O Q é igual a ΔU mais o trabalho. ΔU, variação de energia interna. T, o trabalho. Repito mais uma vez. Tem dúvida em algum assunto? Pesquisa no próprio YouTube. Boaro, primeira lei da termodinâmica. Tem uma aula só para isso, tem uma aula só para isso, tem uma aula só para isso, tem uma aula só para isso. Tudo divididinho, bacaninha para você, tá legal? E a segunda lei, Boaro, o que nos diz a segunda lei mesmo? A segunda lei, gente, é aquela que trata da questão de ser impossível uma máquina que opere em ciclos usar toda a energia exclusivamente para realizar trabalho, ou seja, é impossível uma máquina que tenha um rendimento de 100%, tá? Eu vou escrever isso para você, ó, é impossível o rendimento, vou escrever aqui embaixo, o rendimento de 100%. Galera, é impossível você fazer uma máquina térmica que opera em ciclo que faz isso. É impossível você construir um motor a gasolina, que é um exemplo de máquina térmica, que você injeta combustível, ele queima o combustível, pega toda a energia para fazer o movimento do carro. É impossível. Sempre vão ocorrer perdas. Sempre parte da energia é jogada fora. Quando o motor a gasolina, álcool, diesel está funcionando, ele sempre expele gases quentes, ele joga aqueles gases que estão quentes. Parte da energia está sendo jogada fora lá, gente. Tá? Essa é uma questão não de burrice dos engenheiros. É porque, galera, é impossível. Os caras não conseguem desenvolver. Existe um máximo, né? O máximo que é dado por uma lei que foi determinada, inclusive, um ciclo determinado, inclusive, por Carnot.
Entendeu? Chama máquina de Carnot. É impossível o rendimento 100%, certo? Certo. Mas existe um rendimento máximo, não existe? Existe. O rendimento máximo é aquele que opera num ciclo chamado ciclo de Carnot. Eu vou até marcar isso para você aqui também, tá? Então, o ciclo de Carnot é aquele que tem o máximo rendimento, que não é 100%, hein? Ciclo de Carnot. Opa, errei. Faltou R aqui. Carnot. Tá bom? Carnot. A gente fala Carnot, tá bom? Ciclo de Carnot é uma máquina que opera em ciclos que tem o máximo rendimento possível. Você se lembra do gráfico dela? Ó, do gráfico do ciclo de Carnot? O gráfico do ciclo de Carnot é uma coisa assim, ó. Você tem uma expansão, vou fazer em vermelho para destacar. Você tem uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Então você faz o ciclo indo de A, B, C, D. Ó, A, B, C, D. Quando opera no ciclo de Carnot, você obtém o máximo rendimento possível. Isso aqui é um gráfico da pressão pelo volume. Tá bom? Minhas queridas, meus queridos, então, ó, chegamos ao final. Vou sair daqui da frente um pouco. Chegamos ao final dessa nossa Mega Power Blaster revisão completinha em 4 episódios para você. Por favor, não esqueça de pegar aqui no final do vídeo agora o link para revisão completa com 50 exercícios. Aqui foi um apanhado geral teórico. Tenho 50 exercícios resolvidos para você. Meu, você está muito bem no Enem. Torço muito pelo seu sucesso. Eu garanto a você, se você fizer com bastante cuidado essa revisão, você vai estar muito bem. Então, nesse momento, é o momento de eu desejar a você uma excelente prova. Galera, excelente prova. Muita paz, muita fé. Descanse na véspera à noite. Vai em paz, vai com cuidado para você poder estar bem. Torço muito por você. No dia da prova, no domingo à noite, no dia da prova, eu vou fazer a correção ao vivo com você aqui dessa questão, dessa prova do Enem, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!